No interior do Ceará, onde o sol castiga a terra rachada e o vento carrega histórias antigas, vivia um homem chamado Zé Sanfoneiro. Seu nome verdadeiro era José Ferreira da Silva, mas ninguém o chamava assim. Para todos, desde a criança mais nova até o velho mais antigo, ele era simplesmente Zé Sanfoneiro. O homem que fazia sua sanfona cantar de um jeito que parecia mágica. Zé morava numa casa simples de taipa, com um telhado de palha, nos arredores de um povoado chamado Lagoura Seca. A casa ficava ao pé de um morro, rodeada por mandacarus e xique-xiques, plantas que insistiam em viver mesmo quando a chuva se esquecia daquela terra. Dentro da casa, pendurada na parede como se fosse um santo, estava sua sanfona. Era uma sanfona velha, com o fole remendado e as teclas amareladas pelo tempo, mas que nas mãos de Zé produzia as melodias mais bonitas que já se ouviram naquelas bandas. Desde menino, Zé tinha jeito para a música. Sua mãe contava que ele nasceu num dia de festa, quando um sanfoneiro tocava na casa do vizinho, e que o menino deu seu primeiro choro no ritmo do baião que vinha de fora. Cresceu ouvindo forrós, cocos e emboladas, e aos 10 anos já dedilhava na sanfona do padrinho. Aos 15, ganhou sua própria sanfona de um mascate que passou pela região, e desde então não se separou mais do instrumento. Zé tocava em todas as festas da redondeza, casamentos, batizados, novenas, festas de padroeiro, onde houvesse gente reunida e vontade de dançar, lá estava Zé com sua sanfona. Ele não cobrava caro, às vezes tocava só pela comida e pela cachaça, porque o que ele realmente amava era ver o povo feliz, dançando e esquecendo por algumas horas as durezas da vida no sertão. Diziam que quando Zé tocava, até os tristes sorriam, até os velhos dançavam e até os brigados faziam as pazes. Mas a vida no sertão nunca foi fácil, e com Zé não era diferente. Ele vivia do que ganhava tocando, e quando as festas eram poucas, a fome apertava. Tinha uma pequena roça onde plantava feijão e milho, mas a terra era dura e a água escassa. Mesmo assim, Zé nunca perdeu o bom humor nem a vontade de tocar. Sua sanfona era sua alegria, seu consolo e sua companhia nas noites solitárias, quando ele ficava na porta de casa olhando as estrelas e tirando melodias tristes e bonitas que se perdiam no silêncio da noite. Foi numa dessas noites, quando a lua estava cheia e redonda no céu, que tudo começou. Zé estava sentado na soleira da porta, tocando uma toada melancólica, quando percebeu uma sombra se aproximando pelo caminho. Era tarde, devia ser quase meia-noite, e era estranho alguém andar por ali àquela hora. Zé parou de tocar e ficou observando. A sombra foi se aproximando até que se transformou em um homem. Era um sujeito alto, vestido todo de preto, com um chapéu de abas largas que escondia parte do rosto. Vinha caminhando devagar, com as mãos nos bolsos, como quem tinha todo o tempo do mundo. Quando chegou perto da casa de Zé, parou e tirou o chapéu numa saudação. "Boa noite, meu amigo", disse o homem com voz grossa e arrastada. "Ouvi sua sanfona de longe? Que música bonita!" Zé, que era hospitaleiro como todo sertanejo, respondeu: "Boa noite, meu senhor. Muito obrigado. Quer sentar um pouco? Tenho café fresco e posso tocar mais se quiser." O homem sorriu, e havia algo estranho naquele sorriso, algo que fez um calafrio subir pela espinha de Zé. Mas o sanfoneiro era corajoso e não era de recusar companhia. O homem sentou-se numa pedra perto da porta e ficou olhando para Zé com olhos muito negros, muito brilhantes. "Você toca muito bem", disse o homem. "Talvez seja o melhor sanfoneiro que já ouvi. E olhe que já ouvi muitos, em muitos lugares." Zé sentiu-se orgulhoso com o elogio. "É a sanfona que é boa, meu senhor.
Ela tem alma. Já toquei em muitas festas, alegrei muita gente. Sim, sim, concordou o homem. Mas e você? Está alegre? Está satisfeito com sua vida? A pergunta pegou o Zé de surpresa. Ele nunca tinha parado para pensar muito nisso. Claro que a vida era dura, que às vezes faltava o que comer, que sua casa era pobre e que ele nunca tinha conseguido juntar dinheiro. Mas ele tinha sua sanfona, tinha sua música, e isso sempre tinha sido suficiente. Ou será que não? Ora, meu senhor, respondeu Zé devagar. A vida não é fácil, mas também não me queixo. Tenho minha sanfona e isso já é muita coisa. O homem de preto inclinou-se para a frente e os seus olhos brilharam ainda mais. E se eu lhe dissesse que você poderia ter muito mais? Que você poderia ser o maior sanfoneiro do Nordeste, tocar nos maiores forrós, ganhar dinheiro para nunca mais passar necessidade, ter tudo o que sempre quis? Zé riu, achando que o homem estava brincando. Isso seria muito bom, mas essas coisas não acontecem com gente como eu. Eu sou só um sanfoneiro pobre do interior. Ah, mas podem acontecer, insistiu o homem. Eu posso fazer isso acontecer. Posso lhe dar talento como nunca houve, fama, dinheiro, tudo. Você seria o maior sanfoneiro que já pisou nessa terra. E o que o senhor quer em troca? Porque mesmo sendo simples, não era bobo. Sabia que ninguém oferece tudo de graça. O homem de preto sorriu mais largo, mostrando dentes muito brancos. Apenas uma coisinha, pequena, sem importância. Sua alma. Foi nesse momento que Zé entendeu com quem estava falando. Todas as histórias que ouvira na infância, contadas pelos mais velhos nas noites de São João, voltaram à sua mente. O homem de preto, o estranho que aparece à noite oferecendo riquezas em troca da alma. Era o capeta, o demônio, o cramunhão, o coisa ruim. Zé sentiu o medo apertar seu peito, mas tentou não demonstrar. Entendo, disse Zé, tentando manter a voz firme. O senhor é aquele de quem tanto falam? Sou conhecido por muitos nomes, disse o capeta, sem negar nem confirmar. Mas isso importa? O que importa é a oferta que estou fazendo. Pense bem, toda a fama e riqueza que desejar por algo que você nem pode ver nem tocar. Sua alma, você nem sabe se ela existe. E quando você morrer, o que importará? Zé ficou calado, pensando. Era verdade que a oferta era tentadora. Ele era pobre, vivia de favor em favor, sua casa estava caindo aos pedaços e às vezes passava dias comendo só farinha com rapadura. Mas vender sua alma? Isso era coisa séria, muito séria. Posso pensar um pouco? Perguntou Zé. O capeta riu, uma risada que soou como vento nas pedras. Claro, claro, mas não demore muito. Oportunidades assim não aparecem todos os dias. Voltarei amanhã à noite, na mesma hora. Você me dará a sua resposta. E dizendo isso, o homem de preto levantou-se, colocou o chapéu e foi embora pela mesma estrada por onde tinha vindo, sendo engolido pela escuridão da noite. Zé ficou sentado ali, com a sanfona no colo, o coração batendo forte, pensando no que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, Zé não conseguiu dormir. Ficou deitado na rede, olhando para o teto escuro, pensando. Parte dele queria aceitar a oferta. Imaginou-se tocando nos maiores salões, vestido com roupas finas, com dinheiro no bolso, sendo aplaudido e admirado. Nunca mais passaria fome, nunca mais precisaria se preocupar com a seca ou com a roça que não produzia. Poderia ajudar os vizinhos, reformar a igreja do povoado, fazer o bem que sempre quis fazer. Mas outra parte dele, a parte que tinha sido criada ouvindo as histórias da sua avó, as rezas da sua mãe, os conselhos do seu padrinho,
Essa parte sabia que vender a alma era errado. Era trocar a eternidade por um punhado de anos. Era entregar-se ao mal. E Zé, por mais pobre que fosse, nunca tinha sido de fazer o mal. Sempre foi homem direito, trabalhador, honesto. Quando o dia amanheceu, Zé estava cansado, mas tinha tomado uma decisão. Não venderia sua alma. Porém, havia um problema. Ele tinha medo do capeta. Medo do que o coisa ruim poderia fazer se ele simplesmente recusasse a oferta. Todos sabiam que o demônio não gostava de ser contrariado. Podia lançar pragas, trazer desgraças, fazer maldades. Zé passou o dia todo pensando numa solução. Foi à casa de Dona Maria, a benzedeira do povoado. Uma velhinha miúda, mas cheia de sabedoria. Contou a ela o que tinha acontecido sem omitir nenhum detalhe. Dona Maria ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça, e quando Zé terminou, ela disse: "Meu filho, você está em apuros. O cramunhão não é de brincar, mas tenho ouvido histórias de gente que conseguiu enganá-lo, porque o capeta, por mais esperto que seja, tem também seu orgulho e suas fraquezas. Você precisa usar sua esperteza, sua inteligência de sertanejo. Não recuse diretamente a oferta, porque isso pode irritá-lo. Mas também não aceite. Propunha algo, faça um desafio, alguma coisa que faça ele perder o interesse ou que você possa vencer." Que desafio eu posso fazer? Ele é o demônio, tem poderes que eu nem imagino." Dona Maria pensou um pouco, depois disse: "Use o que você tem de melhor, sua sanfona, sua música. Desafio para algo relacionado à música. E lembre-se, o capeta é vaidoso. Se você mexer com o orgulho dele, pode ter uma chance." Zé agradeceu a Dona Maria e voltou para casa, com uma ideia se formando na cabeça. Passou a tarde toda tocando sanfona, ensaiando, pensando. Quando a noite caiu e a lua novamente apareceu no céu, Zé estava pronto, ou pelo menos achava que estava. Como prometido, na hora da meia-noite, o capeta apareceu. Vinha pela mesma estrada, com as mesmas roupas pretas, o mesmo chapéu, o mesmo sorriso estranho. Sentou-se no mesmo lugar e olhou para Zé com expectativa. "E então, meu amigo?" perguntou o capeta. "Pensou na minha oferta?" Zé respirou fundo e respondeu: "Pensei sim, senhor. E é uma oferta boa, não posso negar. Mas antes de dar minha resposta, gostaria de fazer uma proposta." O capeta levantou uma sobrancelha. "Uma proposta? Que tipo de proposta?" "Um desafio", disse Zé. "Sou sanfoneiro. Minha vida é música. Gostaria de desafiá-lo para uma competição musical. Se eu ganhar, o senhor vai embora e me deixa em paz. Se o senhor ganhar, pode levar minha alma." O capeta riu alto, uma gargalhada que ecoou pela noite. "Você quer competir comigo em música? Meu caro, eu já fiz pactos com os maiores músicos da história. Já ouvi as músicas dos anjos antes de cair. Você acha mesmo que pode me vencer?" Zé manteve a calma. "Talvez não, senhor. Mas se o senhor está tão certo de que vai ganhar, por que não aceita? Ou será que tem medo?" Ali estava a provocação. Mexer com o orgulho do capeta. Os olhos do homem de preto brilharam com raiva por um segundo, mas depois ele sorriu. "Medo? Eu? Nunca. Muito bem, aceito o seu desafio, mas com uma condição. Eu escolho as regras da competição." Zé sentiu um aperto no peito, mas concordou. "Está bem. Quais são as regras?" O capeta pensou um momento, depois disse: "Cada um de nós tocará uma música, mas não será uma música qualquer. Será uma música que faça algo acontecer. Uma música que tenha poder. Eu tocarei primeiro
e farei algo com minha música. Depois, você toca e precisa fazer algo maior, mais impressionante. Se conseguir, vence. Se não conseguir, sua alma é minha. Faremos isso amanhã à noite aqui mesmo. Zé concordou, mesmo sem saber exatamente em que tinha se metido. O capeta foi embora rindo e Zé ficou mais uma vez sem dormir, pensando como poderia vencer aquele desafio impossível. No dia seguinte, Zé não tocou sanfona. Passou o dia todo pensando, conversando consigo mesmo, andando pelo povoado. Visitou a igreja, rezou um pouco, embora nunca tivesse sido muito devoto. Conversou novamente com Dona Maria, que lhe deu um rosário e um conselho. Meu filho, você está em apuros. O cramunhão não é de brincar, mas tenho ouvido histórias de gente que conseguiu enganá-lo, porque o capeta, por mais esperto que seja, tem também seu orgulho e suas fraquezas. Você precisa usar sua esperteza, sua inteligência de sertanejo. Não recuse diretamente a oferta, porque isso pode irritá-lo. Mas também não aceite. Propunha algo, faça um desafio, alguma coisa que faça ele perder o interesse ou que você possa vencer. Mas que desafio eu posso fazer? Ele é o demônio, tem poderes que eu nem imagino. Dona Maria pensou um pouco, depois disse: use o que você tem de melhor. Sua sanfona, sua música, desafio para algo relacionado à música. E lembre-se, o capeta é vaidoso. Se você mexer com o orgulho dele, pode ter uma chance. Zé agradeceu a Dona Maria e voltou para casa, com uma ideia se formando na cabeça. Passou a tarde toda tocando sanfona, ensaiando, pensando. Quando a noite caiu e a lua novamente apareceu no céu, Zé estava pronto, ou pelo menos esperava que estava. Como prometido, na hora da meia-noite, o capeta apareceu. Vinha pela mesma estrada, com as mesmas roupas pretas, o mesmo chapéu, o mesmo sorriso estranho. Sentou-se no mesmo lugar e olhou para Zé com expectativa. E então, meu amigo, pensou na minha oferta? Zé respirou fundo e respondeu: pensei sim, senhor, e é uma oferta boa, não posso negar. Mas antes de dar minha resposta, gostaria de fazer uma proposta. O capeta levantou uma sobrancelha. Uma proposta? Que tipo de proposta? Um desafio, disse Zé. Sou sanfoneiro. Minha vida é música. Gostaria de desafiá-lo para uma competição musical. Se eu ganhar, o senhor vai embora e me deixa em paz. Se o senhor ganhar, pode levar minha alma. O capeta riu alto, uma gargalhada que ecoou pela noite. Você quer competir comigo em música? Meu caro, eu já fiz pactos com os maiores músicos da história. Já ouvi as músicas dos anjos antes de cair. Você acha mesmo que pode me vencer? Zé manteve a calma. Talvez não, senhor. Mas se o senhor está tão certo de que vai ganhar, por que não aceita? Ou será que tem medo? Ali estava a provocação. Mexer com o orgulho do capeta. Os olhos do homem de preto brilharam com raiva por um segundo, mas depois ele só sorriu. Medo? Eu? Nunca. Muito bem, aceito o seu desafio, mas com uma condição. Eu escolho as regras da competição. Zé sentiu um aperto no peito, mas concordou. Está bem. Quais são as regras? O capeta pensou por um momento, depois disse: cada um de nós tocará uma música, mas não será uma música qualquer. Será uma música que faça algo acontecer. Uma música que tenha poder. Eu tocarei primeiro e farei algo com minha música. Depois você toca e precisa fazer algo maior, mais impressionante. Se conseguir, vence. Se não conseguir, sua alma é minha. Faremos isso amanhã à noite, aqui mesmo. Zé concordou, mesmo sem saber exatamente em que tinha se metido. O capeta foi embora rindo,
e Zé ficou mais uma vez sem dormir, pensando em como poderia vencer aquele desafio impossível. No dia seguinte, Zé não tocou sanfona. Passou o dia inteiro pensando, conversando consigo mesmo, andando pelo povoado. Visitou a igreja, rezou um pouco, embora nunca tivesse sido muito devoto. Conversou novamente com Dona Maria, que lhe deu um rosário e um conselho. Lembre-se, meu filho, o poder da música não está apenas nas notas, está no coração de quem toca e no coração de quem ouve. Quando a noite chegou, Zé estava preparado, ou pelo menos esperava estar. Sentou-se na frente de sua casa, com a sanfona no colo, e esperou. O capeta não demorou a aparecer. Dessa vez não vinha sozinho. Trazia com ele um violino preto, mais preto que a própria noite, que brilhava de um jeito antinatural. "Pronto para perder sua alma?" perguntou o capeta com um sorriso cruel. "Pronto para o desafio", respondeu Zé, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Muito bem", disse o capeta. "Eu tocarei primeiro, como combinado." O demônio levantou o violino e começou a tocar. E que música era aquela? As notas saíam do instrumento como serpentes de fogo, entrelaçando-se no ar, formando padrões luminosos. A música era ao mesmo tempo bela e terrível, fascinante e assustadora. Enquanto o capeta tocava, coisas começaram a acontecer. As estrelas no céu começaram a se mover, dançando no ritmo da música. O vento se levantou, formando redemoinhos. As pedras no chão começaram a tremer. Era um espetáculo de poder bruto, de magia nébrea, de força sobrenatural. Quando o capeta terminou, o mundo aos poucos voltou ao normal. Ele abaixou o violino e olhou para Zé com superioridade. E então, viu de que sou capaz? Fiz as próprias estrelas dançarem. Agora é sua vez. Mostre-me se consegue fazer algo mais impressionante. Zé olhou para sua sanfona velha, com o fole remendado e as teclas amareladas. Como poderia competir com aquilo? Como poderia fazer algo mais impressionante que mover as estrelas? Por um momento pensou em desistir, em aceitar a derrota. Mas então lembrou-se das palavras de Dona Maria. O poder da música estava no coração. E lembrou-se de todas as vezes que tinha tocado. Nos casamentos, vendo os noivos se olharem com amor. Nos batismos, vendo as famílias reunidas com alegria. Nas festas, vendo gente simples e sofrida esquecer por algumas horas suas dores e se alegrar. Zé começou a tocar. Não tentou fazer nada grandioso ou espetacular. Tocou do coração. Tocou uma melodia simples, uma toada antiga que sua mãe cantava quando ele era criança. Era uma música sobre a vida no sertão, sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias, sobre a força do povo, sobre a esperança que nunca morre, mesmo quando a chuva não vem. Quando Zé tocou, nada de sobrenatural aconteceu. As estrelas continuaram em seus lugares, o vento não se levantou, as pedras não tremeram. Mas algo mais importante aconteceu. Das casas vizinhas começaram a sair pessoas. Primeiro uma, depois outra, depois mais outras. Eram os moradores do povoado que tinham ouvido a música e não conseguiam ficar em suas casas. Vieram caminhando devagar, como que hipnotizados pela melodia. Chegaram perto da casa de Zé e ficaram ali ouvindo. E enquanto ouviam, coisas começaram a acontecer. Seu João, que não falava com seu Pedro há 5 anos por causa de uma briga por causa de uma cerca, foi até o vizinho e estendeu a mão, fazendo as pazes. Dona Aparecida, que vivia triste desde que o marido tinha morrido, sorriu pela primeira vez em meses. As crianças começaram a dançar, rindo. Os velhos fecharam os olhos, lembrando-se de tempos melhores. Zé tocou, e a música foi crescendo, envolvendo todo mundo, unindo todo mundo. Quando finalmente terminou, havia ali reunida quase toda a população do povoado, com lágrimas nos olhos, com sorrisos nos rostos, com o coração cheio de emoções. Zé abaixou a sanfona e olhou para o capeta. E então, ganhei o desafio? O capeta estava furioso. Seus olhos brilhavam com raiva, suas mãos tremiam. Você não fez nada de extraordinário.
Não moveu as estrelas, não comandou o vento, não demonstrou nenhum poder sobrenatural. É verdade, não fiz nada disso. Mas o Senhor disse que o desafio era fazer algo mais impressionante que o Senhor fez. O Senhor moveu estrelas, que são coisas mortas no céu. Eu mexi com o coração, que é a coisa mais difícil que existe. O Senhor fez um espetáculo de poder. Eu fiz algo muito mais difícil. Trouxe paz, alegria, união. O Senhor acha que mover estrelas é mais impressionante que isso? O capeta rangeu os dentes. Sabia que Zé tinha razão, mas seu orgulho não permitia aceitar a derrota. Isso não vale. Você me enganou. Não enganei não, disse Zé calmamente. O senhor mesmo fez as regras. Disse que cada um tocaria uma música que faria algo acontecer e que eu precisava fazer algo mais impressionante. Foi o que fiz. O senhor mexeu com a natureza morta. Eu mexi com o coração das pessoas, que é a coisa mais difícil que existe. O capeta olhou ao redor e viu todos os moradores do povoado ali, abraçados, sorridentes, olhando para ele com algo que ele não suportava: esperança. Não podia fazer nada contra todos eles e percebeu com raiva que tinha sido vencido pelo sanfoneiro cearense. Está bem, rosnou o demônio. Você venceu desta vez, mas não pense que acabou. Voltarei, e da próxima vez não será tão fácil me enganar. Mas é que agora se sentia mais corajoso, disse: volte quando quiser, mas saiba que enquanto eu tiver minha sanfona em meu coração, o senhor não levará minha alma, porque minha música não vem do orgulho ou do poder, vem do amor. E amor é coisa que o senhor nunca entenderá. O capeta soltou um último grito de raiva e desapareceu numa nuvem de fumaça negra que fedeu a enxofre por alguns minutos. Quando a fumaça se dissipou, ele tinha ido embora. Os moradores do povoado rodearam Zé, abraçando, parabenizando. Dona Maria estava lá também, sorrindo com seu sorriso banguela, dizendo: eu sabia que você conseguiria, meu filho. Naquela noite, houve uma festa improvisada na frente da casa de Zé. Ele tocou até o amanhecer e todos dançaram, cantaram, riram. Foi uma das noites mais felizes que o povoado já teve. Depois daquele dia, a vida de Zé continuou quase a mesma. Ele continuou pobre, continuou vivendo em sua casa humilde, continuou tocando nas festas da região, mas havia uma diferença. Agora todos sabiam sua história. Sabiam que ele tinha enfrentado o próprio capeta e tinha vencido. A notícia se espalhou pelos povoados vizinhos, depois pelas cidades, depois por todo o Ceará. Zé Sanfoneiro se tornou famoso, não do jeito que o capeta tinha prometido, com riquezas e luxo, mas de um jeito melhor. Tornou-se famoso como o sanfoneiro que tinha coração, que tocava com alma, que tinha vencido o demônio com a força do amor e da música. As pessoas começaram a vir de longe para ouvi-lo tocar. Não vinham para ver um espetáculo. Vinham para sentir aquela paz, aquela alegria que sua música trazia. E Zé tocava para todos com o mesmo prazer, cobrando pouco ou nada, porque o que importava para ele não era o dinheiro, era ver as pessoas felizes. Com o tempo, Zé ficou velho. Seus cabelos embranqueceram, suas mãos ficaram enrugadas, mas continuavam firmes nas teclas da sanfona. Sua casa continuou humilde, mas estava sempre cheia de gente, de amigos, de vida. Ele nunca ficou rico em dinheiro, mas era rico em amizades, em amor, em respeito. Uma noite, muitos anos depois daquela noite do desafio, Zé estava sentado na frente de sua casa, agora muito mais velho, tocando sua sanfona. A lua estava cheia, como naquela primeira noite. Então uma sombra apareceu no caminho. Zé parou de tocar e sorriu. Era o capeta, mas agora Zé não tinha medo nenhum. Voltou, foi? Perguntou. O capeta aproximou-se devagar. Parecia diferente, de alguma forma. Menos ameaçador, talvez. Ou talvez fosse Zé que tinha mudado. Vem ver como você está, disse o demônio. Como pode ver, estou velho, mas bem. E o senhor, ainda tentando roubar almas por aí? O capeta não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Zé por um longo momento. Depois disse: você sabe, naquela noite você me ensinou uma coisa. Me ensinou que há poderes neste mundo maiores que os meus. O poder do amor, da união, da esperança. São poderes que eu nunca terei, nunca entenderei.
e por isso você me venceu. Zé ficou surpreso com aquelas palavras. E por que está me dizendo isso? Porque, disse o capeta lentamente, pela primeira vez em muito tempo, eu invejo algo. Invejo você. Invejo sua paz, sua alegria, sua música. Você não tem riquezas, não tem poder, mas tem algo muito mais valioso. Tem amor. E eu, com todos os meus poderes, nunca terei isso. E dizendo essas palavras, o capeta se virou e foi embora, desaparecendo na noite. Zé nunca mais o viu. Zé Sanfoneiro viveu muitos anos ainda. Quando finalmente morreu, já muito velho, foi um dia de luto em todo o povoado e nas redondezas. Seu enterro foi acompanhado por centenas de pessoas, todas que ele tinha alegrado com sua música ao longo da vida. E contam que na hora em que o caixão foi baixado à terra, uma música suave, como de sanfona, foi ouvida vindo não se sabe de onde. Uma música bonita e triste, que fez todos chorarem. Depois que Zé morreu, muitos sanfoneiros tentaram imitar seu estilo, tocar como ele tocava, mas ninguém nunca conseguiu. Porque o segredo de Zé não estava na técnica, não estava nas notas que tocava, estava no coração. Ele tocava com amor, tocava com alma, e isso não se aprende, não se copia. Até hoje, nas noites de lua cheia no interior do Ceará, alguns juram ouvir uma sanfona tocando ao longe, levada pelo vento. Dizem que é Zé, que continua tocando no céu, alegrando os anjos com sua música. E dizem também que se você ouvir aquela música e fechar os olhos, sentirá seu coração se encher de paz e de esperança, da mesma forma que sentiam todos aqueles que ouviram Zé tocar em vida. A história de Zé Sanfoneiro passou de geração em geração, contada pelos avós aos netos, pelos pais aos filhos. Virou lenda, virou mito, mas no fundo de tudo, sempre esteve uma verdade, que há coisas neste mundo mais poderosas que o próprio demônio, e uma delas é a música que vem do coração. Há até quem diga que a sanfona de Zé Lema existe, guardada em algum lugar, esperando por alguém digno de tocá-la. Dizem que quem encontrar aquela sanfona e tocar com o mesmo amor e a mesma pureza de coração que Zé tinha, será protegido de todo mal, e sua música terá o poder de curar tristezas e trazer alegria. Mas isso já é outra história, e como todas as histórias do sertão, fica difícil saber onde termina a verdade e onde começa a fantasia. O que importa mesmo é a lição que a história de Zé Sanfoneiro nos ensina, que não precisamos vender nossa alma, nossos valores, aquilo que somos, em troca de promessas de riqueza e poder, que as verdadeiras riquezas da vida são o amor, a amizade, a alegria de fazer o bem, de alegrar os outros, de viver com dignidade e coração limpo. E essa é a história de Zé Sanfoneiro, o homem simples do interior do Ceará que venceu o próprio capeta, não com força, não com magia, não com truques, mas simplesmente tocando sua sanfona com amor. É uma história que ainda hoje é contada nas rodas de conversa, nas festas de São João, nas noites estreladas do sertão, para lembrar a todos nós que o bem sempre vence o mal, que o amor sempre vence o ódio e que a música que vem do coração é a mais poderosa de todas as magias. Que assim seja e que o espírito de Zé Sanfoneiro continue vivo em todos aqueles que fazem música, não por fama ou dinheiro, mas simplesmente pelo prazer de alegrar os corações das pessoas, porque no fim das contas é isso que importa. Não quantas estrelas podemos mover, mas quantos corações podemos tocar. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.